Capítulo 2. O que é, afinal, esse TAL de capacitismo estrutural? Se o capítulo 1 foi a radiografia histórica do problema, este capítulo é o momento de nomear o monstro. Porque há uma diferença abissal entre o preconceito individual, aquele tiozinho que fala deficiente físico com nojo, e a máquina que foi construída para, dia após dia, com a eficiência de uma linha de produção, gerar exclusão em escala industrial. O capacitismo estrutural não é uma atitude. É a arquitetura. É a forma como a sociedade foi literalmente construída com tijolos, leis, hábitos e tecnologia sobre a premissa silenciosa de que existe um corpo e uma mente padrão, e que esse padrão é adulto, ágil, ouvinte, vidente, fenotípico, racionalmente linear e com pleno domínio dos membros superiores e inferiores. Todo o resto é exceção. E em um sistema construído para a regra, a exceção é, por definição, um problema. Não é só o tiozinho que olha torto, é o prédio CM rampa, a LI que não pega, o sistema que emperra. Vamos fazer um exercício. Pense na última vez que você viu uma pessoa com deficiência sendo discriminada. Talvez você tenha pensado no segurança do shopping que segurou o braço de um jovem falando sozinho com sintomas de esquizofrenia e o convidou a se retirar para não perturbar os outros, ou no colega de trabalho que imita a fala de alguém com paralisia cerebral. Esses atos são nojentos, mas são a espuma visível no copo. O capacitismo estrutural é o veneno dissolvido na água. Ele está presente quando o prédio da prefeitura, construído em 2020, tem degraus na entrada principal. A rampa está nos fundos, ao lado do lixo. A lei, a magnífica Libei, diz que toda escola deve ser inclusiva, mas o MEC não fornece formação adequada aos professores, e a Secretaria de Educação não repassa a verba para material adaptado. O sistema de saúde exige que uma pessoa com mobilidade reduzida vá pessoalmente pegar uma senha para marcar exame em um posto sem acessibilidade. O tiozinho preconceituoso é um sintoma. A estrutura que torna a vida dele apenas mais uma dificuldade, e não a única, é a doença. A estrutura que não oferece um centro de atenção psicossocial CAP, naquela região, que não treina seu segurança para lidar com crise psicossocial sem violência, que não tem uma política pública de desestigmatização. Essa estrutura é que fez o segurança achar que sua única opção era a expulsão. A matriz do pensamento capacitista, o corpo produtivo e a mente ordenada como única medida do humano. No cerne de tudo está uma lógica econômica e comportamental perversa que confundimos com o senso comum. O valor de uma pessoa é diretamente proporcional à sua capacidade de produzir, consumir e se comportar dentro dos padrões vigentes de normalidade. Pense bem. Por que calçadas são intransitáveis? Porque o fluxo de mercadorias e de corpos ágeis é prioritário. Por que softwares nascem inacessíveis? Porque o Timothus Martelli, o público-alvo principal, leia-se, não deficiente, vem primeiro. Porque uma pessoa em crise psicossocial é vista como ameaça e não como alguém que precisa de apoio. Porque a produtividade e a normalidade aparente são mais valorizadas que o bem-estar humano em sua diversidade. Esse pensamento ignora um fato biográfico elementar: todos, em algum momento da vida, terão sua produtividade padrão reduzida ou sua sanidade desafiada. Seja por uma lesão, uma doença, pela velhice, por uma depressão, por um luto, por um trauma. O capacitismo estrutural, ao excluir o corpo deficiente e a mente divergente, está construindo uma armadilha para o seu eu futuro. É uma estupidez de curto prazo com juros altíssimos. Metáfora da porta giratória: você até pode entrar, mas o sistema te cospe de volta. Imagine que a sociedade é um grande edifício luxuoso. A fachada tem uma placa dourada: todos são bem-vindos. Existe uma porta de entrada para pessoas com deficiência. Até aí, lindo. Você atravessa a porta e então descobre que 1. Os corredores são estreitos demais para sua cadeira de rodas. 2. As informações estão todas em placas visuais, nada em braille ou audiodescrição. 3. Para chegar ao andar principal, você depende da boa vontade de um funcionário para ligar um elevador de serviço que sempre está quebrado. 4. As reuniões importantes acontecem numa sala que só se chega por uma escada. 5. Se você tiver um tique vocal ou falar sozinho para organizar o pensamento, todos se afastam e chamam um supervisor. Você teoricamente entrou. Mas para participar, para circular com autonomia e sem assédio, para acessar os mesmos lugares e informações, é uma batalha diária e exaustiva. Essa é a porta giratória do capacitismo estrutural. Ela permite uma entrada cerimonial, mas a estrutura interna é projetada para, cedo ou tarde, expulsar você de volta. A mensagem é clara: você pode estar aqui, mas não como um igual. Como um convidado especial que deve se comportar, um fardo a ser carregado, um problema a ser administrado. Dados que doem. Quantos por cento das calçadas brasileiras são armadilhas disfarçadas? Vamos às estatísticas, porque números são a linguagem que o sistema entende. Preste atenção na distância entre a lei e a realidade.
Calçadas, a NBR 9050 da ABNT que rege a acessibilidade, existe desde 2004. Um estudo da Associação Brasileira de Cimento Portland ABCEP, com várias cidades brasileiras mostrou que, em média, menos de 30% das calçadas estão em condições mínimas de acessibilidade. Em algumas periferias, esse número cai para cerca de 5%. Não é falta de técnica, é falta de prioridade. Escolas, segundo o censo escolar do INEP, apenas 21% das escolas públicas brasileiras têm banheiros acessíveis em 2023. Apenas 34% têm dependências e vias adequadas. A LBI é de 2015. 8 anos depois, a exclusão ainda é a regra. Saúde mental, o Brasil tem menos da metade dos centros de atenção psicossocial CAP, recomendados pela OMS. Muitos municípios têm 0 serviços especializados. A estrutura que deveria acolher e incluir simplesmente não existe, jogando as pessoas para a marginalização, a família sobrecarregada ou a violência institucional. Trabalho, a Lei de Cotas artigo 93 da Lei 8.213/91, completa 32 anos em 2023. Dados do Ministério Público do Trabalho mostram que milhares de empresas ainda descumprem a lei. E das que cumprem, quantas oferecem efetiva inclusão para pessoas com deficiência psicossocial, com ambientes acolhedores e gestão não estigmatizante? A maioria trata a cota como um favor, não como uma política de diversidade. Esses dados não são acidentes. São o produto final planejado de um sistema que não leva a deficiência a sério. É o orçamento municipal que aloca verba para pintar o meio-fio, mas não para rebaixá-lo. É o edital de licitação que não penaliza a empresa que entrega um projeto inacessível. É a cultura organizacional que vê a adaptação como custo extra e não como pré-requisito de funcionamento. É a polícia recebendo treinamento para conter e não o segurança recebendo treinamento para acolher. O capacitismo estrutural é, portanto, a soma de todas as pequenas e grandes decisões técnicas, econômicas, políticas e culturais que, juntas, formam um ecossistema hostil. Ele é burocrático. É chato. É feito de reuniões onde se decide não investir em audiodescrição, de projetos de arquitetura que esquecem o banheiro acessível, de editais de concurso com requisitos físicos absurdos e da falta crônica de verba para os CAPs. Combater o tiozinho preconceituoso é importante. Mas é como enxugar gelo enquanto a fábrica de gelo funciona a todo vapor. Precisamos desligar a fábrica. E para isso, primeiro é preciso entender cada engrenagem, cada esteira, cada manual de operação desse sistema perverso. Nos próximos capítulos, vamos colocar luvas de borracha e dissecar essa fábrica. Do concreto ao digital, das instituições aos nossos próprios preconceitos internalizados. A visita guiada ao inferno da exclusão está apenas começando. Spoiler: o diabo mora nos detalhes, especialmente nos que foram esquecidos pelo arquiteto e pelo gestor público. Próximo capítulo, no capítulo 3, descemos ao nível da rua. Vamos examinar o capacitismo material quando o concreto, o ferro e o asfalto gritam, em uníssono, que você não é bem-vindo.